um tema muito especial, né? E esse tema é o último. Vocês vão me perdoar um pouquinho, a gente vai contextualizar um pouquinho, pode ser que vocês já tenham ouvido parte disso nos palestrantes anteriores, né, desse mês, porque todos eles falaram do aniversariante principal, que é o livro Céu e Inferno, né? E a gente vai tentar contextualizar um pouquinho o livro e depois falar do tema. Embora o tema não esteja explicitamente no Céu e Inferno, né? Porque o tema que me coube foi das esperanças e consolações, que é a última parte do Livro dos Espíritos. Por que não está explicitamente no Céu e Inferno? Porque, na verdade, ela é a base para a construção do livro Céu e Inferno. Então, ela está entranhada, esse tema está entranhado em todo o livro do Céu e Inferno. Porque, fazendo o contexto da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela parte de princípios básicos. Ela parte de alguma coisa para ela poder sustentar toda a filosofia dela, sustentar tudo aquilo que ela trabalha. Ela parte de uma base. Essa base que a doutrina espírita parte são os 5 princípios básicos da doutrina espírita. A gente entendendo bem esses princípios básicos, a gente consegue compreender todos os livros, a gente consegue compreender o Céu e o Inferno de uma maneira muito tranquila, embora o tema para a gente seja forte, é o tema morte, é um tema que nos tira o sono, é um tema que nos assusta, é um tema que nos deixa com medo até de falar de vez em quando essa palavra, né? Quando a gente fala na questão da morte, dependendo da experiência de cada um, é muito mais ou muito menos doloroso. Então é um livro que tem um peso grande em cima desse assunto. Mas, se a gente entende os princípios básicos, ele fica leve, mais leve que uma peninha. Por quê? Porque são esses princípios que fazem a gente ter um novo olhar sobre esse tema, né? Então, os princípios básicos da doutrina espírita que vocês vão encontrar, Deus é o primeiro deles. A doutrina espírita parte do princípio de que existe uma inteligência suprema, né, que criou tudo. E ela adota o nome de Deus, né, como outras religiões também. Mas adota o nome, então ela acredita na existência de Deus. E ela acredita também, nesse princípio básico, em características muito importantes desse Criador, de Deus, né? E a que é mais importante para a gente, para olhar esse assunto das esperanças e consolações e o livro Céu e Inferno, o que é mais importante para a gente da característica de Deus que ele nos traz é que ele é soberanamente justo e bom. Então essa é a característica principal para a gente olhar para o livro O Céu e o Inferno, tá? Ele tem outros atributos que no livro dos Espíritos, na primeira parte, vocês vão encontrar. Porque a primeira parte do livro dos Espíritos, ela está dedicada a falar de Deus e da criação, né? E lá na frente, com o desenvolvimento da doutrina, essa primeira parte vai dar origem ao livro A Gênese, que é o último deles a ser escrito por Kardec, né? Outro princípio importante da doutrina espírita, que também é muito importante para a gente poder compreender bem o livro Céu e Inferno, é a imortalidade da alma. É a gente entender que fora o corpo físico, a alma, né, sobrevive e é imortal. A alma sobrevive ao fenômeno da morte. Então isso é muito importante, esse princípio, para a gente entender o livro Céu e Inferno. Outras religiões também acreditam nisso? Sim, né? Outras religiões também acreditam em Deus? Sim, né? Então, isso é importante para a gente estar
fazendo esse contexto. Então, a imortalidade da alma, existe algo que sobrevive ao fenômeno da morte. Né? Pluralidade das existências é o terceiro princípio básico da doutrina espírita. Esse princípio a gente conhece muito como a reencarnação, né? A pluralidade, uma grande quantidade, né? Um número grande de existências, ou seja, o espírito, a alma que é imortal, pode ter várias existências físicas, corpóreas, aqui nesse planeta. E aí a gente já vai entrar um pouquinho no outro princípio básico, que ela também pode ter experiências em outros mundos, que é o quarto princípio básico da doutrina, que ela acredita que existem muitas moradas na casa do Pai. É a pluralidade dos mundos habitados. Então, isso também é importante para o céu e o inferno? É importante, muito importante, porque vai falar um pouquinho do destino, né, dessas almas e também do resultado das reencarnações. Nem todas as reencarnações que a gente fizer serão aqui, no nosso processo evolutivo maior, que é a alma, que é o progresso da alma. Né? A alma não é imortal? Então ela está fazendo um caminho longo, né? Imortal, isso vai durar bastante, né? Então ela não vai fazer esse caminho só aqui. Ela vai fazer também em outros mundos habitados, tá? E o quinto princípio básico, que para toda a doutrina é muito importante, né? Que é a comunicabilidade dos espíritos. Esse nome todo bonito, grande, quer dizer a questão da mediunidade, né? A questão da mediunidade, ela está tratada no Livro dos Médiuns, que corresponde à segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala do mundo dos espíritos. Ou seja, esse ponto do Livro dos Espíritos é algo que é diferente de todas as outras religiões, porque ele vai traduzir um mundo aonde estão os seres que não estão habitando o corpo nesse momento, aonde eles estão, como é que é esse mundo, como é que é essa relação com o mundo físico, como é que é essa chegada e essa saída desse mundo físico, né? Então tudo isso vai ser tratado na segunda parte do Livro dos Espíritos e é expandido, é ampliado, essa visão é ampliada no Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos é a parte mais bonita, né? A que deixa a gente mais tranquilo quando a gente lê, né? Porque a gente começa a ver as leis, né? E que muitas vezes a gente já conhecia e que normalmente a gente encontra também em outras religiões, porque é a parte moral, é a parte das leis morais. Então a terceira parte do Livro dos Espíritos toda vai falar das relações morais com Deus, com o próximo, vai falar da perfeição, vai falar da lei de justiça, e amor e caridade, vai falar da lei de igualdade, de liberdade, né? Então vai falar de várias questões ligadas à moral, né? À relação com os outros irmãos, estejam eles encarnados ou desencarnados, e a relação com a natureza e com Deus, né? Então vai tratar um pouquinho de tudo isso. A lei de destruição, a lei de sociedade, então várias leis estão lá nessa terceira parte, né? E essa terceira parte se expandiu, né? Foi aumentada, ampliada no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz Jesus e a sua moral à luz daqueles princípios básicos que a gente estava falando antes, considerando nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, aqueles 5 princípios: Deus, a imortalidade, a pluralidade, a reencarnação, né? A pluralidade das existências, a comunicabilidade e a pluralidade dos mundos, né? Então tudo isso ele vai considerar lá no Evangelho para dar um novo olhar sobre o ensinamento, a mensagem de Jesus
para nós, né? Ele não vai escrever nada novo, ele não vai desdizer o que Jesus disse, não é isso. Ele só vai colocar o olhar desses princípios básicos que a gente acredita, da onde a gente parte, e sob esse olhar ele vai trazer os ensinamentos de Jesus, né? Fazer uma releitura, um novo olhar sobre os ensinamentos de Jesus, tá? Outra coisa importante para a gente falar é que então ficou faltando a última parte, que é das esperanças e consolações, que é o tema que me foi dado. E essa parte é a parte que deu origem e que ampliou-se para o livro Céu e Inferno, que vai falar exatamente as mesmas questões que estão nas perguntas dessa parte, elas estão mais explicadas, com um olhar mais ampliado na obra O Céu e o Inferno, tá? Então, nessa parte das esperanças e consolações, é uma parte muito bonita do Livro dos Espíritos, embora ela traga temas também muito difíceis da gente lidar no nosso dia a dia. E eu estava brincando com o Zé Antônio, quando ele mandou lá o convite, né? Eu estava brincando com ele que, poxa, é a providência divina atuando pra gente, né? Porque o que faz a gente estar aqui, né? A Raquel, os outros palestrantes desse mês. Não somos melhores do que ninguém. Nós também sentamos lá na salinha do passe, nós também temos problemas, nós também temos dificuldades, temos angústias, temos medo da morte, temos medo de espírito, temos medo disso, medo daquilo. Todo mundo tem as suas questões, mas nós tivemos vivências e estudo na doutrina espírita para poder compartilhar com vocês. Então, a doutrina espírita, ela não tem um ritual, ela não tem uma escolha, uma patente para a Raquel estar aqui, ela tem que ter uma estrelinha, 2 estrelinhas, não tem isso. Todos nós que temos o que compartilhar, conforme a Sônia falou no início, no estudo da doutrina, no estudo do que Kardec traduziu para a gente, organizou, compilou para a gente pode estar compartilhando de alguma forma. E a gente está aqui numa oportunidade, né, de compartilhar o que a gente tem vivido, o que a gente tem estudado. Então foi importante para mim quando o Zé Antônio falou desse tema, porque eu vim a semana inteira lendo os jornais, né, mais ligada nas questões sociais, né? E aí, vocês sabem como é que é ler o jornal, né? Só tem desgraça, gente. Ninguém fala, ninguém coloca na primeira página aquele projeto lindo que está ajudando as crianças de uma determinada comunidade, que agora estão tirando nota boa, porque o projeto foi lá. Não vai para a primeira página. Se for para o jornal, vai para uma notinha pequenininha, né? Se for. Aí você fala, mas em tempos de internet, Raquel, tem lá o Facebook está todo mundo feliz, né? Como assim? É só no jornal que tem coisa triste? Não. Você vai para o Facebook, tem o colega lá que está postando feliz da vida o seu momento de família, e tem o colega que está postando assim, estou cansado de viver. E não é 1, nem 2, nem 3, nem 4. Estou cansado da vida, a vida está muito difícil, o mundo está indo para o buraco, né? O mundo está acabando, né? Não, já disseram aí que vem a transformação, né? O 3º milênio, a mudança vai destruir tudo, porque está tudo ruim, né? Daqui a pouco vem uma bomba, explode tudo e acabou o mundo. Se a gente alimenta isso, gente, a gente vai se angustiando. E é muito fácil alimentar isso, porque o estímulo que a gente recebe é um estímulo assim. É um estímulo de que todo mundo é corrupto, todo mundo, a violência aumentou muito, né? Todos esses temas difíceis que a gente vê, né? E que a gente às vezes fica indignado quando abre um jornal e fala como um pai pode fazer isso, como uma mãe pode fazer isso. Quem são esse pai, essa mãe, esse bandido, esse corrupto? São espíritos. São espíritos, né? E esses espíritos estão convivendo conosco no planeta
de provas e expiações ainda, que está perfeitamente compatível com o nosso princípio lá da pluralidade dos mundos, né? E que, se eu tenho muitos mundos, será que são todos assim igual a Terra, nesse mesmo estágio? Está todo mundo indo para o buraco? Não, né? Então nós teremos mundos onde as pessoas estão sintonizando com outras coisas. E para nossa alegria, os mundos também evoluem. Então, se a gente fizer um olhar de que, ao lado de muitas coisas ruins que estão sendo postadas, de muitas coisas ruins que estão sendo colocadas no jornal, estão acontecendo tantas coisas boas igualmente na mesma proporção e que não vão para o jornal. Se o seu parâmetro deixa de ser o jornal e é a casa de Emmanuel, por exemplo, você vai ver aqui muito mais notícias boas do que notícias ruins. Porque na casa de Emmanuel só tem gente perfeita, só tem gente boa. A tia Sônia faz uma seleção quando entra, vai marcando, esse pode, esse não pode, esse pode, esse não. Não é assim, né? Então, a gente tem igualmente espíritos com as suas dificuldades, com as suas questões, com os seus problemas, com os seus medos, mas que olhando para a ótica, abraçando esses 5 princípios, esses espíritos que estão aqui falam assim, poxa, eu sou um espírito imortal, eu estou tendo a oportunidade de uma encarnação, o que eu vou fazer com essa oportunidade? A casa me oferece oportunidades de fazer o bem, né? Vamos ali levar as crianças para passear em Petrópolis, né? Quem foi aí para Petrópolis? Levanta a mão, alguém tá aí? Vamos ali visitar o Edinho, lá no hospital que ele está, em São Lourenço. Vamos ali visitar o fulano que está com uma dificuldade, não pode sair de casa. Quem já recebeu no Facebook a mensagem da tia Sônia assim, por favor, colocar nas suas correntes de orações o fulano de tal que está doente aqui na casa. Quem já recebeu? Levanta a mão. Todo mundo já recebeu. Essa é fácil, todo mundo recebeu, né? O que é isso, gente, que está sendo feito? Espalhar o potencial construtivo que a gente tem, né? E isso não vai para o jornal, né? Então, quando a gente está exposto a essas questões que nos fazem olhar o mundo indo por um caminho ruim, e só está exposto a isso, a gente vai se angustiando. Por quê? Porque nós que já abraçamos a doutrina espírita, acreditamos em algo diferente. Acreditamos que nós podemos fazer um mundo melhor e estamos indo para um mundo melhor e não pior. Então, se a gente acredita nisso, a gente muda a nossa forma de olhar para essa questão das esperanças e consolações, né? Ele vai falar de temas, entre outros, felicidade e infelicidade relativa. E eu trouxe essa questão do jornal, porque quanto mais a gente está ligado nessas notícias, a gente vai começando a desenvolver e aumentar uma sensação de insatisfação, uma sensação de revolta, uma sensação de infelicidade. Por quê? Porque nós não queremos ser felizes sozinhos. Nós já estamos num estágio, pelas oportunidades que nos foram oferecidas até hoje aqui na casa, ou pelo espiritismo que nós abraçamos, nós já queremos não ser felizes sozinhos. Nós queremos que o mundo esteja feliz, né? E se a gente compartilha disso, vai crescendo essa angústia e essa revolta. E era isso que estava acontecendo comigo a semana passada, né? Semana passada eu estava irritável, chateada, com uma sensação de que o mundo todo... Você está dizendo que sim, né? Eu não, não. Porque é que sim, tem algumas pessoas que sofrem a rebarba, né, desse processo todo. Então, não quebrei nada. Quebrei alguma coisa? Não, né? Que eu me lembro, não quebrei nada. Nada. Só jogou Mas... Tá quietinho. Nada Então, todos nós corremos o risco de cair nessa armadilha. Todos nós.
devido ao nosso estágio interno, né? Aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está... Se a gente se distrair, gente, a gente cai nessa rede e vai lidar com essas questões. E vai esquecer que toda felicidade e toda infelicidade nesse planeta é relativa. É relativa por quê? Porque ela está de acordo com o mundo que a gente está vivendo. Ela é relativa porque ela não é a principal felicidade do espírito. Ela ainda não é aquilo que nós vamos sentir mais para frente conforme a gente for evoluindo. Mas ao mesmo tempo nós já temos boas sensações aqui. Quando a gente faz um bem para o outro, a gente sente aquela alegria só de ter feito bem. Imaginem isso multiplicado por 100. É o olhar que a gente tem quando a gente está indo mais para frente. Quando a gente está evoluindo mais. Quando a gente está evoluindo mais, eu não estou só preocupado com o bem da tia Sônia, do Flávio, da Regina, das pessoas que eu conheço. Eu estou preocupada com o bem de todos. Os que são bons, os que são ruins, os que são maus. Eu estou preocupada com o bem maior. E isso vai me fazer feliz lá na frente. Essa felicidade ou infelicidade que a gente está vivendo hoje, o parâmetro dela está nas nossas existências anteriores. Por isso é importante a gente ter a reencarnação como base, como princípio do nosso entendimento da doutrina espírita. Porque a reencarnação, ela vai nos explicar essa infelicidade relativa. Ela está acontecendo porque eu preciso me harmonizar com as leis que lá atrás eu falhei, né, em alguma coisa. E quanto mais eu procuro aonde que eu falhei, a coisa fica mais complicada. Então o melhor é a gente olhar o que a gente pode fazer de melhor, né? Tem uma frase de Jesus que fala que o amor cobre a multidão de pecados, né? Então é procurar o amor, é procurar aquilo que pode nos ajudar a, independente do que eu tenha feito para trás, fazer um caminho melhor, um futuro melhor, enquanto espírito, não enquanto Raquel encarnada, mas enquanto espírito, né? Então ele fala dessa infelicidade e felicidades relativas, fala da perda das pessoas amadas, que com esse novo enfoque elas não estão perdidas. A gente se a gente entende que todos somos espíritos imortais, se a gente entende a reencarnação, se a gente entende que é uma circunstância, a gente está separado momentaneamente enquanto espíritos. Dói. Nós estamos na matéria, estamos suscetíveis, queremos o abraço, queremos pegar, né? Queremos estar ali junto, queremos abraçar, né? Isso faz com que a gente sinta uma perda grande. Mas se a gente fizer o olhar do espírito, a gente está próximo dessas pessoas pelo pensamento, pelo sentimento, e a gente está momentaneamente separado. Circunstancialmente, porque um está encarnado e o outro está desencarnado, estamos separados, né? Mas estamos juntos de outras formas, né? E aí vem o livro dos médiuns e o próprio Céu e Inferno, que se apoia na questão da mediunidade para trazer para a gente diversos depoimentos, né? Eu acho que é importante trazer essa questão para vocês. Assim, muita gente está ganhando o livro Céu e Inferno, é o mês de aniversário, é um livro que é muito importante para a doutrina. Mas o pedido que eu faço a vocês é assim, eu ia falar no final, mas já que é para falar agora, a gente fala agora. Esse livro, ele não é um livro para você pegar só os depoimentos que estão lá e olhar assim e dizer, vamos ver o que um espírito que sofreu fala como é que foi a morte. Vamos ver como é que um espírito feliz fala como é que ele lidou com a morte. Vamos ver como é que o espírito de um irmão que se suicidou, que deixou a vida, como é que foi a morte dele, como é que ele teve essa impressão. Não façam isso. Por quê?
porque isso é muito doloroso para a gente. É um livro forte, é um livro que não poupa a gente de olhar a verdade que acontece quando a gente desencarna. Então não vamos achar, né, que pela capinha dele bonitinha, né, a capinha bonitinha, tem Kardec, né, ele pegou leve. Não, ele pegou pesado. Ele pegou pesado. E a gente precisa ler esse livro e esses depoimentos entendendo, e mais do que entendendo, a gente tendo um sentimento de respeito pela história desses irmãos, que não está aqui por acaso também. A gente não sabe o quanto as leituras dessas histórias e as vibrações que são emitidas ajudam nos processos desses que estão aqui, que também não estão aqui por acaso, né? Como é que eles foram cair aqui no livro Céu e Inferno? Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos, ele percebeu o quanto isso mudaria a sociedade local ali e o mundo inteiro também, porque os fenômenos não estavam acontecendo só na França, né? Aconteceram nos Estados Unidos, em outros lugares da Europa, né? Então Kardec percebe na aceitação do Livro dos Espíritos o quanto aquela obra é importante. Kardec recebe uma enxurrada de cartas. Naquela época não tinha Facebook, né? Não tinha e-mail. Então ele recebe uma enxurrada de cartas, né? As cartas iam de navio, tá me lembrando a Rosa. Então, ele recebeu muitas cartas. E em abril ele lança o Livro dos Espíritos, recebe as cartas e entende que ele precisa fazer alguma coisa para continuar esclarecendo as pessoas. Ainda não tinham os outros livros, né? Mas tinham dúvidas. E Kardec resolve montar um periódico, que todos vocês conhecem, está aqui na Casa Coleção, que é a Revista Espírita. Porque ele entende que por ali, por um periódico mensal, ele poderia esclarecer as dúvidas das pessoas e publicar exercícios ligados à doutrina espírita. Então ele evocou essas pessoas, especificamente que passaram esses tipos de morte, para que elas dessem seus depoimentos, e a espiritualidade, claro, amparou e consentiu esse movimento, porque isso aqui não foi fácil, né? Para que ele pudesse então estudar e esclarecer as pessoas. Muitos dos depoimentos foram verificados. As pessoas realmente tinham notas em jornal do seu falecimento, tinham pessoas que conheceram, tinham documentos que foram encontrados pelos familiares. Então, muitos desses casos foram pesquisados pelo grupo que atuava junto com Kardec, né? E esses grupos, na Revista Espírita, publicavam alguns desses depoimentos e explicavam. Publicavam algumas questões, respostas e soluções que a espiritualidade trazia e publicava na Revista Espírita. E dessas publicações, Kardec também tirou material para fazer esses 4 livros que vieram depois do Livro dos Espíritos. Então a gente pode encontrar muitas coisas que são parecidas na Revista Espírita, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita e no Céu e Inferno, né? Então você vai encontrar essas coisas parecidas, porque é a revista, o periódico, que foi ininterrupto, né? Durante acho que 10 anos, né? 12 anos. Ele trazia essas informações e foi material para os outros livros também. Toda essa pesquisa, todo esse estudo, todas essas cartas respondidas também foram material no trabalho dele nos outros livros, né? O Céu e o Inferno é um livro para a gente ler com muito cuidado, muito carinho e muito respeito, porque são histórias muito dolorosas. Outras são muito felizes, mas com certeza no passado delas também tiveram seus momentos dolorosos. Estão ali dizendo que é possível chegar à felicidade, que é possível desencarnar bem, que é possível a gente não ter medo da morte, a gente não precisar ter medo desse momento, né?
E o mais impactante para a gente, quando a gente está lendo esse livro, é que quando a gente está lendo, a gente se depara com a gente. É inexorável para todo mundo, né? Chegou aqui na Terra, reencarnou, uma hora vai ter que ir embora. Não tem jeito. A passagem já foi comprada. A passagem de volta já está comprada. Não tem jeito. De vida e de volta, né? Pode mudar o destino, pode mudar o lugar do voo que você quer pegar, você pode fazer o que você quiser. Nem paga. Mas não vai ter jeito que uma hora que você vai ter que voltar. O pessoal vai dizer, opa, bilhete vencido, vamos lá, né? Tá na hora de voltar. E a gente é preciso muita coragem para a gente encarar isso. Porque não é fácil, gente. Vou dizer para vocês, não é fácil. Né? A gente se depara com isso na morte das pessoas queridas que estão os nossos amigos, que estão à nossa volta, nossos familiares, né? E também quando a gente lê esse livro. Ele vai fazer com que a gente se depare com essas questões, né? Então leiam sim, não é para ninguém ficar com medo de ler, não. É para ler, mas leiam com carinho, com respeito. Leiam o início, a filosofia que ele traz. Ele traz a questão da crença no céu, o céu e o inferno, a partir desses 5 princípios que a gente falou. Então muda o conceito de céu, muda o conceito de inferno, né? O inferno pode ser aqui agora dentro de você. Então ele muda esse conceito, né? E ele diz também que o inferno pode ser aqui agora dentro de você e o céu também. Você não precisa esperar desencarnar, morrer para dizer, onde é que está o lugar feliz, o paraíso, a coisa boa aqui. Não, pode ser aqui agora também. Então ele diz que isso está dentro de você, está nos teus pensamentos, está na forma como você vai olhar a vida, está na forma como você vai olhar o outro, né? Eu tenho que tomar cuidado com a hora, porque eu tenho uma surpresa para vocês. Depois que eu falei isso tudo, né, tá todo mundo assim, mas eu trouxe uma coisa para dar alívio, né, para vocês. Mas, antes de falar do alívio, ele fala dessas penas e desses gozos aqui na Terra, isso que eu estou falando para vocês, que tanto o céu quanto o inferno podem ser aqui e agora, ele está falando no primeiro capítulo, que são as penas e gozos terrenos. Quando a gente está aqui, com esse olhar, com esse enfoque da gente encarnado, tá? E ele fala no segundo capítulo, dessa parte, das esperanças e consolações, ele fala das penas e gozos futuros. Ou seja, aquilo que eu estou vivendo aqui, que tem influência da minha história no passado, e aquilo que eu vou viver depois que eu desencarnar, né? Que tem influência da minha história de hoje, exatamente. Então ele vai trazer esse enfoque para as penas e gozos futuros. Ele vai falar do espírito que acredita no nada. Se ele acredita no nada, que não existe nada, ele vai viver a vida de um jeito e vai viver a morte de um jeito também, né? Ele vai encontrar de acordo com esse pensamento. Se ele acredita na vida futura, ele vai viver de outro jeito e vai chegar de outro jeito também, lá no outro lado. Ele fala da intuição dessas penas e gozos, né? Então ele vem trazendo da onde vem esse sentimento que às vezes a pessoa não tem religião, ou você está falando de uma tribo muito primitiva, mas ela instintivamente ela tem essa noção do futuro e de que pode ser bom ou ruim essa passagem, né? Ele fala da intervenção de Deus nas penas e recompensas. Então ele vai falar nesse pedacinho aqui, né, das esperanças e consolações, muito da providência divina atuando para que você possa não ser premiado ou castigado. Não existe isso. O que existe é você ter a resposta pelos teus bons atos e pelos teus atos que não foram bons, né? Então você vai ter um retorno disso. Isso é que ele chama de penas e consolações, né? Penas e gozos, né? Não é um prêmio ou um castigo.
ele fala da questão da temporalidade disso. Por que a gente achava que o inferno era eterno e o céu eram eternos? Ele vai falar dessa questão do tempo, né? Tem espíritos que vão estar nesse sentimento de vingança de quando ele desencarnou durante muito tempo. Então, para ele, se ele acredita numa consequência ruim para isso, ele vai ter um período muito longo de desequilíbrio. Então, vai ser muito longo o inferno dele, se ele acreditar nisso, né? Como vai ser também muito curto, né, para aquele que saiu daqui com a visão do bem, da felicidade. Ele vai chegar lá e vai rapidamente se sentir abraçado, envolvido com coisas boas. Vai depender da forma como ele está tratando esses sentimentos dentro dele, né? Então ele fala que esse tempo é de cada um, é de acordo com a história e com a vivência de cada um, né? Não adianta chegar lá e dizer que foi a tia Sônia que falou, que você era uma pessoa bacana, dar carteirada, dizer que na casa de Emmanuel, não vai colar, gente. É individual, é obra, é você. É você. Né? Ele vai falar do arrependimento, que vocês também já ouviram na palestra anterior, né? Falando desse momento que ele starta uma série de coisas que você vai despertando e vai modificando, que o arrependimento não é o fim, ele é o começo de um trabalho de regeneração, de resgate interno, né? Isso foi falado na palestra da semana passada, né? Ele vai falar duas questões no final, bem importantes, né? Uma é a ressurreição da carne, né? Que é um tema bem polêmico e que ele tenta reexplicar e reconstruir com a visão da reencarnação, né? Inclusive olhando para as leis físicas, né, gente? Você recriar aquilo que na natureza já tem um outro rumo é muito complicado, né? Então, ele vai falar em temas que sugerem o porquê que se entendeu isso, o porquê que se levou a essas conclusões e vai desconstruir um pouquinho essa ideia, levando em consideração o princípio básico da reencarnação, tá? E ele vai falar da principal fonte para o livro Céu e Inferno, que é o paraíso, o inferno e o purgatório. Então ele vai reconstruir também o olhar sobre esses elementos, o paraíso, o inferno e o purgatório. Ele vai dizer que isso são construções mentais, são construções nossas e não lugares físicos, né? Eu lembro muito bem quando meu filho era pequeno, e ele, uma vez a gente conversando, né, eles se impressionam muito com essa questão do diabo, né, do inferno, né? E ele tinha visto um desenho onde o inferno queimava, né? O desenho, a retórica do desenho para mostrar isso foi chamas, né? E aí ele ficou preocupado com aquilo, né? E criança é criança, né? E aí ele me perguntou, a gente saindo de casa, ele disse, mãe, tem uma pergunta para fazer para você. Eu falei, fala, meu filho, o que aconteceu? Eu queria saber, ele queria saber se o inferno queimava. Aí eu expliquei para ele que aquilo era uma forma do desenho mostrar que podia ser uma sensação ruim, né? Uma coisa que não era muito boa. E, então bom, tá legal. E aonde fica o inferno? Aí eu falei assim, não, ele falou assim, o inferno fica embaixo mesmo? Né? E ele já tinha uma certa idade, ele falou assim, se o inferno fica embaixo, como é que fica quando a Terra está girando? Tipo, o inferno sobe, né? Como é que muda? A pergunta dele, a dúvida dele era essa, era como é que o inferno podia ser embaixo se a Terra estava girando, né? E aí, quando eu entendi que esse era o motivo real da pergunta, né? Ele queria saber aonde era, aí eu mais fortemente trouxe a questão interna, né? Que não era físico, né? Era interno. E aí a questão era mesmo o local desse lugar, né? Que para eles ainda é muito físico. E muitas vezes para nós também, né? E essa questão do eu vou para, né? A gente não vai para, a gente já está
e a gente vai continuar, né? E é um pouquinho isso que o livro vai tentar, um pouco dessa história que o livro vai tentar construir pra gente, né? E ele vai fazer comparações com outras religiões, né? No livro Céu e Inferno. Então é importante que a gente também tenha esse respeito pela crença do outro companheiro, né? Do companheiro que é católico, que já não acredita mais no inferno do mesmo jeito que acreditava na época de Kardec, né? Então, todas essas religiões e o pensamento também vem evoluindo. Então, se a gente for discutir esse livro, conversar com esse livro, vamos também ter o respeito, o cuidado com a crença do outro, né? Porque não adianta eu tentar desconstruir o céu dele se ele não acredita nos 5 princípios básicos que a gente falou lá no início. Se aqueles não são princípios básicos para ele, ele não vai entender o que você está falando de céu e de inferno para ele. Então, muito cuidado ao tentar desconstruir alguma coisa que o companheiro construiu em outra base, que não são os 5 princípios da doutrina espírita. Tá? Vamos ter esse cuidado também. Tá? Principalmente no ano de aniversário do livro, que nós seremos questionados por muita gente. Principalmente nesse tema, céu e inferno, tá? Então vamos ter uma discussão saudável, sadia, uma troca de ideias. Lembrem sempre dos princípios básicos e digam que a doutrina está pautada nisso, né? Então é muito importante que a gente faça essa abordagem, né, nesse ano que o livro está fazendo aniversário, tá? E aí, eu não falei nada do meu tema, e também já está acabando a minha hora. Eu queria trazer para vocês o significado de consolação. O que é a consolação? E por que o Espiritismo consola? Né? O significado de consolação é alívio dado à aflição. Que aflição? De não saber para onde a gente vai. A gente já sabe. Né? A dor de alguém é dar alívio à dor de alguém. Né? Lenitivo, conforto, consolo. Né? Então, é uma pessoa ou coisa que consola. A leitura é a única consolação, né? Então, ele vai trazer esse significado, né? Sinônimos de consolação: alívio, conforto e refrigério. O Espiritismo traz isso pra gente quando a gente olha para os 5 princípios básicos? Traz, porque a gente passa a ter uma angústia menor de para onde eu vou, quem eu sou, né? Qual a minha origem, qual o meu destino. Então isso vai se acalmando dentro da gente. E aí traz esse refrigério, esse consolo, né? Então ele traz consolação por isso. E consolação e esperança, né? Cadê a esperança? A esperança, gente. É o óculos. A esperança é uma coisa linda, né? A esperança é uma coisa linda. A gente trabalhou muitos anos antes da gente vir para a Casa de Emmanuel, numa casa chamada Esperança em Cristo. Então, a gente sempre tinha esperança lá no lema, né? No coração, lá no trabalho que a gente fazia. Né? Esperança é espera baseada na possibilidade de que algo que se deseja muito aconteça. Então eu tenho esperança, é que eu espero que algo bom vai acontecer. Bem diferente de como eu estava na semana passada, né? Estava desesperançada. Agora eu estou esperançosa, graças ao Zé Antônio que me deu esse tempo. Então, ó a Sônia, né? A Sônia que arrumou esse tema para me botar no lugar. Outro sentido que ele dá é a virtude, que é o sentido religioso, né? A virtude que contempla as 3 virtudes teologais: a fé, a caridade e a esperança. Então ela é uma virtude que complementa esse trio, que no Evangelho segundo o Espiritismo também está citado, né? Esse trio que anda sempre junto, a fé, a esperança e a caridade, né? Como uma forma da gente estar vivendo esse céu antecipadamente, vivendo esse sentimento
né, de felicidade, de alegria antecipadamente. Sinônimos de esperança: confiança, espera, expectativa, fé e perspectiva. Então eu estou com uma perspectiva boa, isso é esperança, né? E a gente está olhando para isso. Por que o Espiritismo traz esperança para a gente? Porque ele fala que a morte não termina as coisas. Ele fala para a gente que existe uma outra perspectiva, um outro olhar para a morte, né? Que era uma grande angústia nossa. Então o Espiritismo traz essa esperança de que a gente não está indo para o buraco. Ao contrário, a gente está indo para o alto, a gente está melhorando, a gente está seguindo. Então ele traz para a gente essa esperança, né? Raquel, Diz. na verdade, ele traz aquilo que Jesus já trouxe. Sim. Só que a modernidade que nós vivemos, do materialismo, da tecnologia, faz isso que você estava falando no início, né? Notícias ruins, tal, dúvida. A mensagem que Jesus trouxe começou a ficar apagada para os corações. O Espiritismo traz ela de volta dentro da ciência, né, de uma metodologia, e mostra, olha só, aquilo que Jesus falava, que a esperança e tal, ela é palpável. É real. É real. Então não percam a fé naquele cabeludo. Isso, exatamente. E aí, fechando com isso que o Zé está trazendo, que era onde a gente vai realmente terminar, o Espiritismo ele traz esperança e consolação porque ele esclarece. Ele esclarece o quê? Ele esclarece a mensagem de amor que todos nós já conhecemos, né? A partir dessa nova perspectiva dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, Jesus, a gente poderia dizer que Jesus é o refrigério. Ele veio no momento em que todo mundo estava com dificuldade, perdido, e trouxe o alívio, o refrigério. Ele trouxe que Deus é amor. Ele começou a construir uma visão totalmente diferente do que era feito até aquele momento. Então ele substitui a angústia pela esperança, né? E o Espiritismo consolador. Ele traz para a gente o esclarecimento, o entendimento daquilo que Jesus nos trouxe, e é um consolador. Ele nos consola, ele nos faz sentir aplacada essa angústia, né? Ele nos esclarece, né? Então é isso, gente. Para terminando mesmo de verdade agora, eu trouxe uma música para vocês que eu acho que eu não toco, nem canto, nem nada disso, vocês sabem, né? Então eu trouxe um CD. Então a gente vai ouvir a música, o CD é do Tim e Vanessa. Eles são dois amigos lá de Minas Gerais, do Movimento Espírita de Minas Gerais. E eles têm uma música chamada Alívio, né? Para vocês saírem daqui aliviados, né? Com esperança, consolados. Vou